Tem gente que simplesmente sente prazer em ser idiota. Tá pronto pra expor essas pessoas? De youtubers enganando seus seguidores, a pessoas literalmente inteiras com as calças na mão. Senta tua bunda na cadeira pra gente conferir esse vídeo de hoje. Em 2016, um londrino acordou uma manhã e descobriu que seu carro tinha sido roubado. Sim. Mas calma que o dono conseguiu rastrear o carro usando dados de GPS. Que ótimo. Então ficou tudo bem, né? Mas que tipo de gênio do crime ia cometer um erro desses? Bom, o ladrão não percebeu que o carro tinha uma câmera que filmou toda a sua fuga. Consegui, mano. Estou dirigindo agora. Hey, let's go! Perto da casa do Luke. Pois é, ele não parece ser nenhum Foi bem gênio do mal. idiota, né? Afinal, parece ter o mesmo QI que um tijolo. Mas pelo menos ele se divertiu. Está muito perto. Eu nunca tive dentro de um carro como este. Queria um carro de luxo? Tá comendo poeira? Está ligado, ele pode andar em uma BMW que não é dele. O cara parece muito animado, mas o mais engraçado é que enquanto ele conversava com seu potencial comprador, começou a descrever exatamente o lugar que morava na frente da câmera. Moro perto de um hospital, gente. Tem um condomínio grande lá perto. Ele mora lá. Ô, gente, por que ele tá dizendo que tem caixa de som potentes e TV? Não tem nada a ver. Sério, isso é inacreditável. Inacreditável. O que a polícia precisou fazer foi ir até aquela área e bater nas portas até encontrar o cara da TV curva. Ou pelo menos isso é o que você acharia. Né? A polícia de Londres declarou que apesar de ter provas em vídeo do crime, assim como o próprio criminoso revelando onde mora, não tinha intenção de fazer nada a respeito porque o dono recuperou o carro por conta própria, que é o motivo pelo qual temos essas imagens. Ah, sério isso? É o tipo de coisa que me deixa de cara. Tô chocado. É sério que esse cara não vai ser preso? O mínimo que dá pra esperar é que a família dele o intimide por causa desse incidente constrangedor. Mas gente, fica tranquilo que os próximos bandidos aqui não tiveram tanta sorte. Olha os próximos. Saindo sem pagar. Você poderia pensar que depois de ser pego cometendo 1 ou 2 crimes, a pessoa ia desistir e se regenerar. Tipo, a pessoa já passou vergonha várias vezes. Não é nenhum criminoso de primeira. Mas e se eu te dissesse que os protagonistas dessa história têm um total de 45 condenações? Eu te apresento Bernard e Ian McDonald, a dupla repugnante com uma ficha criminal que inclui furto em lojas, danos materiais e perturbação da ordem pública. Caramba. Só pra citar alguns exemplos. No país de Gales, em 2024, esses dois foram presos depois de uma série de furtos em restaurantes. Eles pediram muito mais do que podiam comer, incluindo os itens mais caros do cardápio, antes de apresentar um cartão falso aos funcionários. Quando o cartão foi recusado, eles alegaram que iam buscar dinheiro, só que nunca mais voltaram. Pessoal muito gente boa. O pequeno golpe deles chegou ao fim quando um restaurante, o Bella Ciao em Swansea, postou uma foto dos dois com a família nas redes sociais. Eles acumularam uma conta de 329 libras, distraíram os funcionários com a criança e fugiram. Parece que a dupla ganhou uma reputação bem infame pelas suas travessuras pela cidade. E a polícia finalmente os prendeu depois que a postagem do Bella Ciao viralizou. E já não tem vergonha não de ir pra um lugar e não pagar. Deus me defenda. Não tem nem o que se explicar nesse aqui, né? É só levar. Tá ali a foto, cara, tá tudo. Qualquer um tão despreocupado numa situação como essas, com certeza é culpado. Eles sabiam o que ia acontecer. Parece que toda essa comida subiu pra cabeça do Bernard. Os McDonald's são membros da comunidade viajante. No Reino Unido e na Irlanda, isso se refere a grupos que vivem à margem da sociedade, viajando de um lugar pra outro, geralmente em trailers. Bom, acho que eles não vão poder viajar muito mais agora, depois que o juiz condenou Bernard a 8 meses de prisão e Anna a 12, a qual ele acreditava ser a líder do grupo. E eu adoraria dizer que isso os impediria de voltar a aprontar, com a família, mas sinceramente eu duvido. Tenho certeza de que em questão de 1 ano esses dois idiotas vão estar procurando pela condenação número 46. Mas ainda temos mais clientes que fogem sem pagar. Em 2018, em Memphis, no Tennessee, um restaurante mexicano chamado Frida recebeu um grupo de 16 pessoas perto da hora de fechar. Eles pediram
pediram os itens mais caros do cardápio. Tenho certeza que você já imagina onde isso vai dar. Mas, inacreditavelmente, um dos membros do grupo resolveu fumar um cigarrinho de artista ali mesmo. E quando os funcionários pediram pra ele parar, o cara explodiu. O grupo inteiro começou a xingar os funcionários e saiu sem pagar. Oxi! Que audácia. E, ironicamente, a conta que ficou pra trás foi exatamente $420. Caraca, 4,20, gente. não tô brincando. Mas depois que a história viralizou, um familiar apareceu pra pagar a conta integralmente. E depois de o grupo de perdedores se desculpar, o restaurante optou por não prestar queixa. Que gente tranquila, eu teria Bem sido bem menos tranquilo. tolerante. Moleque mimado. Olha aí, vamos ver o moleque. Há muitas palavras que podem ser usadas para descrever o youtuber Jack Doherty. Repulsivo, sociopata, idiota. Essa lista vai longe. Jack já se envolveu em várias controvérsias e já foi exposto gente. várias vezes. Ele foi duramente criticado por expor informações pessoais, mexer com estranhos e se esconder atrás do seu segurança feito um bebê chorão, e até mesmo por ele é supostamente covarde. aliciar garotas para participar de um esquema de OnlyFans no estilo Andrew Tate. Que belo currículo. Mas nada é tão imbecil quanto a vez que ele bateu seu carro em 2024. Uou! Help! 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 Break the window! Oh! Help! Isso é só karma. Isso é só karma das suas atitudes idiotas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E ele tá gravando. Gente, o pessoal tudo grava. My car! Cara, estourou a frente do carro todo. Are you kidding me, bro? É, amigo. No! Tem outra pessoa lá dentro? Mike, are you good? Tem. Deve ser amigo dele, alguém? Esse idiota obcecado por fama imediata começou a gravar pra mostrar o acidente pra internet. Não Então. importa que seu amigo estivesse lutando pela vida no banco do passageiro. Assim que sai, ele fica falando sobre o carro e não sobre o amigo. Gente, o amigo que se lasque, né? Car! Holy no! Caramba, gente, que pessoa é essa? Que ser humano é esse? Pelo jeito, isso é tudo que ele valoriza. E não importa que tudo isso só tenha acontecido porque esse cabeça de vento estava usando celular ao volante. Mas mais tarde, naquele mesmo ano, Jack recorreria a pedir doações para recuperar seu carro. E quando isso não lhe deu os resultados desejados, ele partiu para outra alternativa. Um golpe com criptomoedas. O golpista promoveu uma moeda meme, incentivando os espectadores a investir antes de vender tudo imediatamente e conseguir um lucro enorme às custas daqueles que enganou. Como consequência, o valor da criptomoeda despencou, deixando os investidores esperançosos com ativos sem valor. A internet imediatamente entrou em polvorosa, com grandes criadores de conteúdo como o Critical fazendo seus próprios vídeos denunciando a situação. Mas infelizmente parece que não importa o quanto Jack seja exposto, ainda existem pessoas que apoiam esse cara. Sempre, sério, gente, galera, sempre esse tem cara, gente por que favor, gosta sejam desse melhores. tipo de gente. Eu fiquei Pura conformada. Em 2024, 4 moradores de Los Angeles contataram seguradoras em relação a danos em veículos. Eles alegaram ter acordado e encontrado o interior dos carros destruído. Oxi. E após verificarem as câmeras de segurança, descobriram que o culpado era ninguém menos que um urso. Ruben Tamhazian, Ararat Shirkinian, Gente. Vahe Muradkanian e Alfia Zuckerman enviaram imagens de segurança que pareciam mostrar claramente um animal desajeitado abrindo uma das portas do carro, entrando e danificando antes de ir embora. Fala sério, eles também anexaram fotos que mostravam a Olha. extensão dos danos. Mas, espera aí, um urso fez isso aqui? Arranhões insignificantes, e eles parecem estranhamente simétricos. Pensando bem, esse vídeo tá meio esquisito. Como é que um urso abriu a porta de um carro? Bom, Então, depois vai que o grupo ter a- recebeu um total de A $141.839 em indenização, essas mesmas suspeitas surgiram. Talvez devessem ter surgido antes de pagarem, né? Mas tudo bem. O que seguiu foi uma investigação detalhada sobre o assunto, que por fim levou as autoridades a determinar que não se tratava de um urso. Algum palpite sobre o que foi? Isso mesmo, uma pessoa fantasiada de urso. Em outras palavras, fraude. E da maneira mais ridícula possível. horror, A polícia revistou a casa dos suspeitos e rapidamente descobriu a agora lendária fantasia. Depois de vestir a fantasia, a pessoa usou uma garra de carne para arranhar o carro, o que explica aquelas marcas estranhamente retas. Eles até removeram uma das lâminas para tentar simular melhor a pata do urso. Ah, sim, porque funcionou muito bem, né? Muita E acabou burrice. Os 4 dando foram errado. prontamente presos, sua preciosa fantasia foi apreendida e o dinheiro que haviam roubado foi recuperado. Eles podem ter perdido o dinheiro, mas ficaram famosos na internet como competentes vestidos de urso. Pois é. Parabéns. E entretenimento cruel.
O cruel. que será que esses chamados criadores de conteúdo têm que os Sim. transforma em completos idiotas? Tá, Ai, não claro que é o sei. fascínio por pilhas de dinheiro, mas eu gosto de pensar que eles não têm nada na cabeça. E é aqui que entra Natalie Reynolds, uma streamer completamente infantil do Kickstarter, conhecida por entrar em lugares públicos usando calças pintadas no corpo. É conteúdo Que de alta isso, qualidade, mulher? mas isso é só o começo. Gente. Toda a sua carreira, ou melhor, toda a sua vida, é baseada em se humilhar e humilhar os outros ao seu redor, em uma tentativa desesperada por alguma relevância. E essa persona patética que ela criou a levou aos eventos de maio de 2024. Sim. Enquanto fazia uma transmissão ao vivo da sua participação em uma caça ao tesouro, Natalie encontrou uma mulher sem teto perto de um pier, mas onde você e eu veríamos uma pessoa vulnerável que claramente precisa de apoio psicológico. Natalie viu apenas mais uma oportunidade de validação, Sério, oferecendo dinheiro gente? para ela pular no lago. Que ela fez You still isso wanna com a skinny dip? mulher. Yeah, with you. If you go first, we'll do rock, paper, scissors. If you go first, just can you look for the scanner? Scanner. There's a scanner that you need to look for in the water. Really? Yeah. What if I drown? Then I haven't been in the water. What is you said you want to jump in. I do kind of want to jump in. Ela não quer pular, gente. Huh? Oh, And I I'm should scuba. jump in I'm with my sandals I'm on. scuba certified. You should jump Será in. que essa mulher, eu acho que ela não sabe nem nadar? And I think if you jump in, you'll be able to find the scanner. Scanner? Yeah, there's a scanner that's in the water over here. That's why I'm here. Okay, and I can jump in and not gonna get in trouble. Ela pode se meter em Não. encrenca. No. All right. I was, you know why I wasn't going to? Because my feet were getting You should hot. just jump in right But now. I'm gonna Gente, jump in with esse my lago tá shoes on. Okay. sujo. Yeah, ready? Tira o chinelo, senhora! Meu Deus! Wait, what? Did you see? What? Depois disso, Natalie foge do local e, surpreendentemente, as coisas só pioram. I can't swim. I can only float. Ela não sabe flutuar. Oh, nadar! Don't stop, please. You're actually freaking me out. Oh, please. Please don't. Olha como ela ri que nem uma criança repreendida por um professor. É, gente, Não é como se a vida infantilidade. de alguém estivesse em risco graças à sua atitude. Meu Deus, que coisa patética. Felizmente, a mulher foi ajudada por algumas pessoas e saiu ilesa da situação. que Naturalmente, horror. Natalie enfrentou uma enxurrada de críticas por essa cena repugnante. She's stupid as hell. To see her being Todo exploited by this mundo. kick degenerate here. I don't even want to give her the recognition by saying her name. An evil, evil, scummy person. E mesmo assim, ela se recusou a assumir a responsabilidade. And I don't know E, what gente, you é guys muito do. idiota, ainda quer ainda I have negar. ability, And if this comment keeps happening, I'm gonna quit social media and go back to school. I'm tired Amiga, é of it. consequência. Olha, estaria fazendo um favor a todos nós. Imagina o orgulho da mãe dela. Os bandidos de Bali. Eu Os tenho bandidos. certeza que todo mundo já levou alguma coisa do hotel em que se hospedou. A maioria das pessoas se contenta com um frasquinho de shampoo. De Mas para uma família indiana que estava de férias em Bali, na Indonésia, em 2019, isso simplesmente não era suficiente. Olha só, esses caras reviraram completamente o quarto em que estavam Sim, hospedados, levaram levando de tudo. tudo, desde produtos de higiene pessoal e enfeites até o Caraca! secador de cabelo. Eles devem ter se sentido muito satisfeitos ao sair do saguão com as malas cheias de coisas roubadas. Mas mal sabiam eles que a equipe já estava desconfiada. Assim que saíram do hotel, foram imediatamente cercados pela segurança. E foi aí que o vacilo. jogo acabou. Caraca! Nossa, ainda bem que tem celular pra postar eles na internet, né? Video. Stop it. Da decoração levaram. Open it. Open. My friend. I will pay. Sorry. Sorry, I will pay. Ele não vai pedir I am desculpa. very late. It's not about money. I know you have a lot of money. I will pay. I know you have a lot of money. Extra money. I will pay. This is no respect. Falta de respeito. No respect. Sorry. Really sorry. I will pay. Before you shouting, huh? Sorry, I will pay. Me desculpa, eu vou pagar. Sério que o cara achou que Tem nada a realmente ver, ia se né? safar tão fácil? Infelizmente pra ele, certamente não deu certo. O vídeo viralizou, Não. fazendo com que muitos indianos, incluindo figuras públicas como a atriz Minnie Mathur, condenassem o comportamento dessa família. Compreensível, né? O nível de Mesmo vergonha se ali pagar, é você já tinha altíssimo. pego, né? Children, I will pay. Se o segurança não tivesse parado ele...
Cara, acho que um abraço não vai ajudar aqui. Eu tenho pena dessas crianças. Os pais mostraram que são os canalhas e elas que vão sofrer. Parece que eles devolveram os itens roubados e pagaram por aqueles que não conseguiram encontrar. Sério, só isso? Pô, a lei às vezes é muito branda mesmo. É, Tem gente que não a tem lei respeito passa a mão algum, na cabecinha, e esse é o né? problema. Olha só pra esse perdedor. Esse Olha o vídeo de uma próximo. câmera Não, ele vai veicular de roubar Londres em 2017 mostra um ciclista seguindo um carro. Ele Sim. viu uma bicicleta cara presa na traseira do carro e quis pra ele. E Aí a ele câmera tá ordenou lá que os seus filmando poucos ele. neurônios trabalhassem dobrado pra bolar um plano. E no fim esses neurônios simplesmente desistiram e, bom, dá uma olhada. Como que ele ia roubar, gente? Olha o outro carro lá da frente. Gente. Oxi, 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 oxi. Lá vai ele. Olha, 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 olha. Deixou até a bike dele. Eu faria igual o homem. Se eu fosse o carro de trás que tava atrás dele, eu iria assim. Demais, eu adoro o pavor desse cara. O medo nos olhos dele é impressionante. Mas sabe qual a melhor parte? Se você olhar atentamente aqui, dá pra ver um pedestre correndo atrás desse ladrão de meia tigela depois que ele volta pra bicicleta. Maravilhoso. E nós ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Fui, te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado. Beijo.